Quando Jesus estendeu a sua mão, salvou um homem perdido. Eu era pobre, mas ele se lembrou de mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estender a sua mão. Atos capítulo 1, versículo 1 a seguir, assentado como estão, diz bem assim a palavra de Deus. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele e por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Meus amados, o tema hoje do livro de Atos é: ficai em Jerusalém e sereis revestidos de poder. Aí nós já entendemos que a pessoa fora de Jerusalém jamais receberá poder, jamais receberá o revestimento. Quando falamos de Atos, nós vemos que o Ato dos Apóstolos, ele fragmenta-se em 3 princípios, em 3 principais momentos. Primeiro momento foi o derramamento do Espírito Santo. O segundo momento é a vida comunitária da igreja primitiva em Jerusalém. E o terceiro momento foi a expansão da igreja entre os gentios. Nós vemos que o livro de Atos não é livro de Atos. Nós podemos dizer que o livro de Atos, ele pode ser interpretado como o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Mas é Atos, já diz tudo. Livro de Atos, livro de acontecimentos, livro de coisas que aconteceram veridicamente. Com quem, pastor? Com a igreja. O livro de Atos é o início da igreja cristã. O livro de Atos, no poder do Espírito Santo, apresenta-se uma igreja viva. Após 2000 anos, nós vemos algo interessante, militante e poderosa. Tem problemas sim, a igreja não é perfeita, porque hoje nós somos a igreja, e nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas se nós procurar cada dia nos santificar na palavra, nós vamos chegar à perfeição lá no céu. O Espírito Santo está conosco, e o Espírito Santo torna as nossas coisas, os nossos atos mais perfeitos.
Tá? Meus amados, nós temos aqui algo interessante para passar para os irmãos, a data, mas antes eu quero dizer algo interessante sobre o livro de Atos. O livro de Atos, de modo seletivo, os primeiros 30 anos da história da igreja está lecionada, está contada no livro de Atos. Então, quando você pega esse livro de Atos, você vê ali que está contado os primeiros 30 anos da história da igreja. Os primeiros 30 anos, tá? Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do evangelho partindo de Jerusalém até Roma. O livro de Atos começa em Jerusalém, porque a igreja começou em Jerusalém. Se os discípulos não tivessem obedecido quando Jesus falou ficar em Jerusalém, a igreja não estaria confirmada até hoje. Por quê? Porque Jesus sabia onde seria confirmado a igreja. Os discípulos não sabiam, mas os discípulos ficaram em Jerusalém. Ficaram, e o livro de Atos, ele menciona nada mais e nada menos que 32 países. Os Atos, no livro de Atos, ele abrange 32 países. 32 países, abrange no livro de Atos 54 cidades. O livro de Atos, ele abrange 54 cidades, acompanha lá. O livro de Atos, ele abrange 9 ilhas. 9 ilhas do Mediterrâneo. A história do livro de Atos, ele abrange 9 ilhas. Tá? 9 ilhas. No livro de Atos nós temos 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo e títulos romanos. Tudo dentro do livro de Atos. Só uma curiosidade para os irmãos. O livro de Atos, como diz aqui, desde o século 2 depois de Cristo, a autoria de Atos é atribuída a Lucas. Quem foi Lucas? Lucas foi um médico. O Lucas, o doutor Lucas, esse que escreveu o Evangelho de Lucas. O que é o livro de Atos? O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem, apresenta a humanidade de Cristo. Você pode ver que todas as doenças, milagres que envolvem medicina, está lá no livro de Lucas. Por quê? Porque nada melhor do que Lucas, um médico, para dar um diagnóstico de uma doença. Entendeu? E o livro de Atos é continuação do livro de Lucas, porque Lucas escreveu a história de Jesus e automaticamente continuou escrevendo a história da igreja. O início da história da igreja. E nós temos aqui algo interessante, que o conteúdo do livro de Atos, nós temos aqui, ele é pré-pentecostais, eventos pré-pentecostais. O que é pré? Antes. As crianças vão para o prézinho antes de ir para o jardim. Pré é antes. Nós vamos ter um pré-congresso. Por quê? É um congresso antes do congresso geral. Os acontecimentos do livro de Atos, primeiro, nós temos acontecimentos pré-pentecostais. Antes, quais foram os eventos pré-pentecostais? Primeiro foi a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo. Porque no Evangelho de Atos veio a confirmação do Espírito Santo. Mas ele mesmo falou, obrigado, cooperador John. Ele mesmo falou que precisava Jesus subir para que o Espírito Santo descesse. Precisava ele subir para que Jesus descesse, para que o Espírito Santo descesse. Então aqui nós temos o evento pré-pentecostal. Primeiro foi a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo. Segundo, foi a eleição de Matias. Pastor, eleição de Matias? O que foi a eleição de Matias? Atos 1, 15 a 20. Por que eleição de Matias? Por quê? Eu pergunto para vocês, por que precisava ter a eleição de Matias? Abre a Bíblia lá em Atos 1,
versículo 15 até o 20, que vai dizer assim, que precisava dos 12 apóstolos. Mas tinha 12 apóstolos? Não, porque Judas tinha traído Jesus. Judas, ele traiu, ele saiu, então a comitiva de apóstolos, os 12 fundamentos da igreja, estava em falta um. Então precisava a eleição. O grupo tinha que estar completo para que o Espírito Santo descesse. Então precisava haver a eleição de Matias. Tá? Percebe-se que em ambos os eventos, uma organização espiritual planejada com a finalidade de preparar um pano de fundo para a história. Nós temos a expansão de Jerusalém, a expansão da igreja e a expansão dos ministérios. E aqui nós temos algo interessante. Antes, nós vemos a ressurreição de Cristo. Para que começasse o livro de Atos, Jesus primeiro precisava ressuscitar. Porque foi ele que abriu a igreja. Ele foi o fundador da igreja. Pastor, Lucas endereça tanto o Evangelho como Atos, a mesma pessoa a quem que Lucas escreveu. Lucas escreveu a Teófilo. Está lá, nós lemos Atos capítulo 1. E isso para apresentar uma exposição detalhada do que Cristo começou a fazer e a ensinar. Tá? Lucas escreveu seu livro para que Teófilo e outros como ele pudessem ter um relato fidedigno do começo do cristianismo. Como é que começou o cristianismo? Hoje eu pergunto para alguém, como é que foi o começo da igreja? O começo da igreja. Pelo que eu sei, aqui na Austrália, começo da igreja. Como é que a igreja começou? Como é que começou a igreja? Começou lá com os apóstolos, beleza, se saiu bem. Se saiu bem. Começou com, mas como começou? De que maneira começou? De que forma começou? Nós temos que ver que a igreja começou com a morte e ressurreição. Não bastava Jesus morrer. Qualquer profeta morre. O Maomé está morto. Allan Kardec está morto. Um monte de profetas estão mortos. Precisava esse profeta ressuscitar para fazer a diferença. Entendeu? Jesus ressuscitou. Para quê? Para ele, primeira coisa, derrotar Satanás. A igreja foi fundada na derrota de Satanás. Satanás foi derrotado. E no livro de Atos, Lucas reúne provas insofismáveis acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que em seu ministério terreno foram consumados o que ele agora continuava exercendo no seu ministério celestial. O Cristo histórico e o Cristo da glória são a mesma pessoa. E agora eu quero começar aqui com os irmãos o estudo do livro de Atos. Tá? Nós destacamos aqui 3 verdades importantes do livro de Atos. Primeiro, acompanha lá. Em primeiro lugar, a continuidade do ministério de Cristo. A continuidade. Para nós falar da continuidade do ministério de Cristo, nós temos que ter certeza que Jesus ressuscitou e foi ao céu. Tá? Temos que ter certeza. Aqui onde é que eu estou, pastor? Aqui eu estou lá no Monte das Oliveiras. E se você chegar bem pertinho, está escrito aqui, of the Ascension. Eu só não sei falar onde é chapéu. Alguma coisa ali. Chapel é monte, né? Não, chapel é tipo mesquita? É uma igreja. Isso, isso aqui é uma igrejinha que foi construída, uma capela. Isso, Chapel of the Ascension. Entendeu? Está aqui. Dentro dessa capela está a pedra aonde, segundo os historiadores e segundo a história, Jesus estava falando com os discípulos, falando com o povo. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Entendeu? Ficai em Jerusalém. Jesus estava ali. Foi aqui nesse lugar, aonde eu estou mostrando para os irmãos. Aqui tem uma pedra, porque agora eles construíram uma capela.
ao redor. Entendeu? A Igreja Católica idolatra muito as coisas que eles acham que é e pronto. Mas não se sabe se é ali nessa pedra ou numa outra pedra, mas eles escolhem uma coisa e digam aqui. Então, digamos que foi ali. A história diz que foi ali. Então, aqui nessa pedra aqui, nessa capela aqui, Jesus estava dizendo para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido poder. Aqui também Jesus falou: ide por todo mundo, eis que vos dou poder. Para Jesus falar isso, ele tinha que estar. Para Jesus falar isso, ele tinha que estar vivo e ressuscitado. Para Jesus ser ascendido ao céu, ele tinha que estar ressuscitado. Pastor, mas há provas na Bíblia que Jesus ressuscitou? Meu Deus. Mas eu não sei não. Então vamos para a Bíblia. Entendeu? Porque foi aqui que Jesus, hoje está lá uma pedra, onde eles ganham dinheiro em cima disso, entendeu? Mas, no Monte das Oliveiras, tá? Por que eu preciso mostrar onde Jesus foi ascendido ao céu? Porque no próximo domingo, próximo domingo de culto de ensino, nós vamos falar sobre a ascensão. Sabe o que é ascensão? Jesus ser recolhido ao céu. Tá? Hoje nós estamos dando início ao livro de Atos. Nós temos que falar hoje sobre a continuidade do ministério de Cristo. Ele disse: ficai, e depois que ele disse ficai, ele disse: vocês vão ser revestidos de poder. Para que ser revestido de poder? Para ir fazer o ID. Ninguém faz o ID de qualquer maneira. Lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz lá, lê lá para nós, irmão Marcos, lê lá, capítulo 1 e versículo 1 e 2 de Atos. Em meu livro, interior, Teófilo, escrevo a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer, assinar até o dia em que ele foi levado ao céu depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, olha só o que diz o versículo 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui o Lucas, ele está falando do primeiro livro que ele escreveu, que foi qual? Qual foi o primeiro livro que Lucas escreveu? Lucas. Entendeu? Aqui ele está escrevendo para Teófilo, ele está dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez. Tá? Começou a ensinar até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado ao céu. E depois, pastor? E depois que ele foi elevado ao céu? Eu vou continuar escrevendo. Eu vou continuar escrevendo a história da igreja. Só que não mais com Jesus aqui, mas inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu vou te manter informado, ó Teófilo. E nós vemos aqui que o ministério de Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino. Entendeu? Eu creio que Jesus, ele participou algumas vezes de cultos de ensinos da sinagoga. Algumas vezes Jesus saía, ia para o monte, chamava os discípulos. Uma vez Jesus deu um sermão muito longo, está lá em Mateus 5, o sermão da bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurado isso, bem-aventurado aqueles que sofrem, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado, bem-aventurado. Jesus ensinava os discípulos. O ministério de Jesus era de ensino. O ministério de Jesus era de ensino. E Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. Os homens não apenas ouviram dele grandes discursos, mas sobretudo viram nele grandes obras. Tá? Outra coisa, todos os apóstolos, primeiro, Jesus os escolheu.
os apóstolos foram escolhidos por Jesus? Por que que Judas desistiu? Porque Judas era um camarada interesseiro. Jesus não escolheu esse cara. Eu creio que não. Porque desde o começo da história que fala sobre Judas, já identifica na Bíblia: Judas Iscariotes, o que há de trair. Antes da traição já menciona o nome de Judas como o que há de trair. Depois da traição, Judas, o traidor. Irmão, se Jesus sabe que o camarada vai trair ele, você acha que ele ia escolher? Não. Não para o ministério. Não para o ministério. Porque só ia dar dor de cabeça. Mas um dia Jesus estava escolhendo os discípulos. E apareceu um certo escriba. Porque o Judas era um escriba. E o escriba é o quê? É uma pessoa que mexe com escrita, que mexe com contabilidade, que mexe com tesouraria, que mexe com alguma coisa de administração. E um dia Jesus estava escolhendo. E apareceu, a Bíblia diz que apareceu um certo discípulo e disse assim: mestre, aonde tu fores eu quero ir também. Jesus olha, Jesus estava escolhendo os discípulos, só tranqueira, mas com vontade de trabalhar. E aí Jesus olha para o cidadão, tudo bem engomadinho, tudo cheio de não me toque. Eu vou aonde o senhor vai. O senhor vai pregar, eu estou junto. Porque eu sou, eu tenho estrutura, eu tenho estudo, eu tenho um monte de PhD. E Jesus olha para o camarada e diz bem assim: rapaz, as raposas têm covis, as andorinhas têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, está se referindo a Jesus, não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus estava falando para ele? Rapaz, tu quer sair e fazer a obra do Senhor, mas tu não quer se envolver na obra do Senhor. Entendeu? Eu saio de casa para fazer a obra do meu Pai, mas eu não tenho horário para voltar. Porque eu saio para fazer. Eu saio, não sei se eu volto. Agora você, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe o que realmente nós queremos fazer. Deus sabe o que realmente nós estamos fazendo e qual é o interesse de nós fazer. Deus conhece. Mas Jesus não rejeitou. Jesus só esclareceu. Trabalhar comigo vai ser assim. A glória sobe, a glória não fica. Hoje nós vemos muitas pessoas fazendo a obra do Senhor. Hoje à tarde nós estudamos muito na teologia, aonde falsos profetas, falsos ensinadores estão surgindo, mas não como Jesus escolheu. Porque quando Jesus escolhe, Ele escolhe para mandar a glória para cima, Ele escolhe para fazer as coisas de cima. E você pode ver que Judas, toda vez que envolvia alguma coisa lá, com tesouraria, Judas já pendia para o outro lado. A viúva, ele não dava bola. Vinha o outro lado, meu Deus do céu, olha só, isso é bênção. Olha a barulheira de moeda no gasofilácio. Todo mundo olhava. Nossa, olha o tamanho da oferta. Vinha a viúva, dava tudo que ela tinha, não era o resto. Tudo que ela tinha. Ninguém ouvia a oferta dela. Ninguém notava. Jesus notou. Jesus olhava e chamou os discípulos tudo, inclusive o Judas. Ô Judas, dá uma olhadinha na oferta da viúva lá. Eu vi, não vi nada, pastor. Não vi nada, não deu quase nada. Não. Mas é a oferta da viúva. Entendeu? Aí o que acontece? Aparece uma mulher um dia numa casa com um vaso de alabastro, que era guardado a vida inteira para quebrar na noite de núpcia. Esse vaso era para quebrar na noite de núpcia. Quando a noiva se entregava para o noivo, ela quebrava aquele vaso e aquele perfume enchia aquele quarto, aquela tenda com aquele aroma. Era para entregar para o noivo. Aí vem aquela mulher, vai lá nos pés de Jesus e quebra o vaso e derrama nos pés de Jesus.
Ah, para quê? Se levantou aquele apóstolo de novo. Que coisa, que desperdício. Olha só onde é que já se viu gastar esse dinheiro que poderia vender e repartir com os pobres. Aqui, ó. Jesus repreendeu Judas de novo. E diz: Judas, o que ela está fazendo aqui é a preparação da minha sepultura. Ela não sabe o dia de amanhã. Então ela já está fazendo para mim hoje. Entendeu? Agora nós vimos que esse tal Judas também, no dia em que ele percebeu que Jesus não estava dando espaço para ele comprar Jesus, para ele ganhar Jesus com o dinheiro, com a moeda, quem sabe ele pensava que o Judas ia chegar e tentar comprar Jesus. Um dia Judas estava numa reunião, num culto, e ele viu um jovem chegar, missionária Mari, chegar para Jesus dizendo assim: mestre, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Né? Se fosse nos dias de hoje, me dá o 0 aí, porque eu tenho. O que eu preciso? Não é só falar. Não, eu tenho, tu dá aqui, quanto quer? Quanto quer? E Jesus pede: você sabe os mandamentos? Sei de pé a ponta. Você sabe? Sei. Jesus começa da metade para frente. Você sabe? Não matarás, não adulterarás, sei tudo. Pois é. Mas você esqueceu os 5 primeiros. E o último, que é o 10º. Se você sabe os 10 mandamentos, então você deveria fazer as coisas da maneira certa. O reino do céu não é comprado. Mas orar a Deus sobre todas as coisas, tu não está fazendo. Entendeu? Não terás outros ídolos diante de ti, tu não está fazendo. E aí vai pedrada, tem um monte ali, tem 5 ali na frente. E o último, não cobiçarás, tu também não está fazendo. Sabe como é que Jesus descobriu que aquele jovem era um jovem interesseiro? Foi quando Jesus apertou bem na ferida. Jesus falou bem assim, irmãos: vai e vende tudo que tu tens e reparta aos pobres. Opa, tocou nos meus bens? Não. Mexeu no meu dinheiro? Não. Não, eu não posso sair perdendo nem um centavo. Então, filho, tu não conhece os 10 mandamentos. Então tu não honra a Deus sobre todas as coisas. Você acha que Jesus ia deixar ele vender? Você acha que Jesus ia deixar ele vender? Hã? Você acha que Jesus ia permitir que Abraão matasse o filho dele? Pois é. Mas por que quando envolve dinheiro a gente pensa que vai acontecer? Por que quando envolve, vai vende tudo que tu tens e reparte aos pobres? Não. Agora quando é filho, sim. Por quê? Tem gente que até vende filho para não sair perdendo. Abraão, para não sair perdendo, botou a família toda lá dentro do Egito. Entendeu? Quando viu que estava dando crise na terra, ele botou a família tudo para dentro do Egito, levou a família tudo. Mas perdeu uma mulher. O faraó estava indo para a cama com a mulher dele, se não fosse intervenção de Deus. E a mulher dele era uma mulher submissa. A Sara era uma mulher submissa. O que ele chega a falar para a mulher? O faraó vai botar os olhos em cima de ti, porque você é Sara. Sara significa princesa. Vai botar os olhos em cima de ti. Sabe o que você diz? Você não diz que é minha esposa não, porque ele vai me matar. Você fala que é minha irmã. Entendeu? Ele nem estava preocupado com a Sara. Ele nem estava preocupado com a família. Ele estava preocupado era com os bens. Era com a vaca, era com o bode, era com o carneiro. Ele estava preocupado era com os bens. Tem gente que troca tudo por causa dos bens. Até a família. Olha o que aconteceu com Judas. Judas chegou numa época em que ele viu que ele não tinha mais espaço para negociar ou para querer negociar com Deus. O que ele fez? Jesus não estava dando brecha. Não, peraí, eu não vou ganhar dinheiro mais aqui com esse cara. O cara não me dá espaço. Não, alguma coisa eu tenho que tirar. Alguma coisa eu tenho que tirar. Foi lá e vendeu Jesus. Quanto? 30 moedas. Camarada trocar Jesus por 30 moedas. Sabe o que é trocar Jesus por 30 moedas, meu irmão? O cara acompanhar Jesus há 3 anos. Olha só, irmão Maico, o camarada andar com Jesus. O camarada andar com Jesus
3 anos. 3 anos o camarada andar com Jesus. Ver Jesus operando um milagre, 3 anos. Ver Jesus curando o cego, 3 anos. Ver Jesus curando leprosos, 3 anos. E depois esse mesmo Jesus, que até talvez fez bênção na vida dele, na família dele, sei lá o que, levou ele ao ministério, colocou ele lá como um fundamento da igreja cristã. Agora, esse cara pegar e vender Jesus por 30, preço de um escravo. Preço de um escravo, 30 moedas de prata. Pensa bem. Tudo isso, o Lucas, ele escreve, Jesus os escolheu, tá? Todos os apóstolos, os 12 apóstolos, inclusive Matias, tá? Não se autonomearam, nem foram indicados por um ser humano, um comitê, um símbolo, um sinônimo ou uma igreja, mas foram escolhidas de modo direta e pessoal por Jesus Cristo. Por isso eles são chamados de apóstolos. Foram escolhidos pessoalmente pela pessoa de Jesus, tá? Pessoalmente pela pessoa de Jesus. Segundo lugar, Jesus se revelou a eles. Capítulo 1, versículo 2, ali diz que Jesus se revelou pessoalmente a eles, e nós vamos ver, tá? Jesus escolheu os apóstolos para estarem com ele e para falarem dele, especialmente da sua ressurreição. Por que Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição? Por que Jesus não ressuscitou e se mandou para o céu? Por que Jesus teve que se revelar para os apóstolos, principalmente para os apóstolos? Porque eles tinham que ter uma prova viva que Jesus ressuscitou. Quarto lugar, Jesus lhe prometeu o Espírito Santo para revesti-los de poder e capacitá-los a testemunhar até aos confins da terra. Os discípulos talvez até sabiam que Jesus ressuscitou, mas não estavam crendo. Tanto é que Pedro estava enfiado dentro de casa, os outros estavam com medo, 2 estavam caminhando para o caminho de Emaús. Meu Deus, as mulheres estavam ali no túmulo, o túmulo aberto, e Jesus, uma foi lá no jardineiro e deu uma bronca no jardineiro, não sabia que era Jesus que estava lá, conversando com ela. Né? O que mais nós temos aqui no livro de Atos? As provas da ressurreição, meus irmãos. Capítulo 1, versículo 3. Lê ali, irmão Antônio, de Atos. Capítulo 1, versículo 3 de Atos. Lê lá. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, olha só, no capítulo 1, versículo 3 diz: esses também, nós estamos falando das provas da ressurreição de Cristo. Precisamos de prova, porque muitas pessoas dizem assim para nós: ei, vocês pregam que Jesus ressuscitou, mas me prova. Tem prova concreta que Jesus ressuscitou? Eu te provo. Primeiro, esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Você pode dizer ali: ah, mas Maomé ressuscitou e apresentou num vulto. Maomé isso apresentou. Ah, cadê? Não, o meu Jesus, ele ressuscitou e apresentou vivo. Se apresentou vivo. O que é se apresentar vivo? É você poder dar um abraço nele. É você poder sentar com ele numa reunião e conversar com ele. Ele se apresentou vivo, ele padeceu, mas se apresentou vivo. A sua ressurreição foi um fato histórico e irrefutável. Hoje, os céticos tentam negar essa verdade central. Olha só, olha aqui, ó, do cristianismo, dizendo que Jesus não chegou a morrer, mas sofreu apenas um desmaio. Eles falam isso. Eles falam mais. Outros dizem que as mulheres eraram o túmulo e espalharam uma notícia inverídica. Pode até ter acontecido isso. Mas há aqueles que afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e sepultaram num lugar desconhecido. Também pode ser, né? A verdade irrefutável, entretanto, é que Jesus ressuscitou. E eu não queria estar na pele daquele soldado quando viu aquela pedra ser removida.
Eu não queria estar na pele daquele soldado quando estavam quase para passar a guarda, começaram a ver, tremeu a terra, começaram a olhar aquela pedra, foi removida, como se remove um cisco, e daqui a pouco um clarão, o anjo sai para fora, talvez aponta a espada, tipo assim, não. E daqui a pouco sai o meu Jesus lá de dentro. Sai o meu Jesus lá de dentro. E o primeiro brado que ele dá bem assim, ó. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Entendeu? O poder da morte estava nas mãos dele. Ele ressuscitou. E outra, ele apareceu durante 40 dias. Ele ficou 40 dias na terra. Sabe o que é 40 dias? O que se faz em 40 dias? Nossa, 40 dias dá para fazer alguma coisa, né? 40 dias é um mês e mais 10 dias. Há 10 aparições de Jesus narradas nos evangelhos, nos evangelhos em 1 Coríntios. Quer ver? A primeira aparição. Ó, vamos ver aqui primeiro. Vamos dar uma olhadinha no túmulo de Jesus. Esse aqui é o túmulo de Jesus. O que os judeus dizem que é o túmulo de Jesus. E o que mais se encaixa com a Bíblia diz. A Bíblia diz que era um túnel cravado na rocha. Esse está cravado na rocha. A Bíblia diz que era um túnel de família. É um túnel de família. A Bíblia diz que tinha um lagar no jardim. Esse túmulo é num jardim. A Bíblia diz que era um túmulo novo. Esse túmulo nunca foi usado a não ser por Jesus. A Bíblia diz que ele era de família, era do lado direito, tinha uma vinha. Está tudo aí. Esse túmulo. Se lembra no túmulo de Lázaro, que a Bíblia fala que Jesus chegou 4 dias tarde. E aí os judeus, e Marta e Maria falou, mestre, já passou 4 dias. E agora ele cheira mal. Por que Jesus esperou 4 dias? Alguém me pode dizer por que Jesus esperou 4 dias? Falar que foi só um desmaio? Para ninguém falar que foi só um desmaio, Nacal. Estão falando aqui que Jesus desmaiou. Porque os judeus têm uma tradição que até o 3º dia o espírito pode voltar para o corpo. E sabe aonde que nós vemos essa tradição na íntegra? Quando olhamos o túmulo de Jesus e vemos essa janelinha aqui. Por que no túmulo de Jesus tem uma janelinha? Em qualquer outro túmulo tem um buraco. Porque eles dizem que até o 3º dia o espírito pode voltar ao corpo. Entendeu? Por isso que tem essa janelinha. A história diz, e a Bíblia diz também, que quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, houve um terremoto. Está aqui, a Bíblia diz que houve um terremoto, a pedra do sepulcro foi removida. Dizem eles que essa rachadura que tem aqui, ó, entendeu? Tá vendo? Esse remendo aqui, ó, foi por causa de um terremoto. Isso aqui não é do tempo de Jesus. Isso aqui foi reconstruído. Por quê? Porque houve um grande terremoto. A Bíblia diz esse terremoto. A Bíblia fala também que o túmulo, ele foi cravado na rocha. Está aí, dentro do túmulo de Jesus. Aonde eu estou botando a mão, aqui foi deitado o meu Jesus. Aqui foi deitado o meu Jesus. Ele não está mais ali. Ele já ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou. O teu Jesus, eu creio que também ressuscitou. A não ser que você está servindo um outro Deus, que nem o jovem rico. Mas o meu Jesus está vivo. Eu sinto Ele. Ele anda comigo, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me dá força, Ele me dá saúde. Aleluia. Meu Jesus está vivo. Nós estamos dentro do túmulo de Jesus, cravado na rocha. Pessoal, que é o pastor Davi, estamos aqui com o nosso amigo João Batista, guia lá do Paraná, brasileiro. Estamos aqui num lugar tão importante, que é a tumba de Jesus. Supostamente, nós iremos entrar aqui aonde Jesus foi colocado.
Aqui é o lugar onde supostamente foi colocado o corpo de Jesus, né? Mas essa tumba não era de Jesus, essa tumba aqui era de José de Arimateia. Você pode ver que não é uma tumba comum, é uma tumba de família. Não é uma aqui, ó, tá cravado maior. Aqui é de José de Arimateia, um dos governadores aqui, de parte, aqui nessa região. E nós vamos ver que essa tumba aqui, sabe por que ela não é comum? Porque ela é uma tumba não só para uma pessoa. Ali tem um entalho a mais lá atrás de baixo, ó. Porque foi adaptado para uma outra pessoa. Entendeu? Jesus. É a única tumba ali, que o corpo é colocado do lado direito. Assim, aqui é o lugar da preparação do corpo. Nós vamos colocar aqui. Aqui nós temos cravado na rocha. Tá? Tudo na rocha. Estamos aqui na tumba que supostamente foi colocado Jesus. O pastor Davi está aqui. Tá? Entendeu? Nessa tumba ali, meus irmãos, a última cama, ela foi cavada na parede a mais. Por quê? Porque com certeza ela foi adaptada, ela era a tumba de José de Arimateia, um governador ali de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele cedeu essa tumba para Jesus. Era uma tumba nova. Jesus não tinha onde ser sepultado. E eles não iam sepultar Jesus, porque as pessoas que moram em morte de cruz, elas ficavam lá em cima da montanha, os corvos comiam. Entendeu? Os ladrões da cruz ficaram lá. Por isso que ele é chamado de Monte Gólgota. Gólgota significa caveira, porque lá nem os parentes não iam lá ver as pessoas morrer, porque lá só era morta as pessoas malditas, as pessoas que eram desprezadas pela sociedade. E Jesus estava lá. A Bíblia diz que ele se tornou maldito. Mas José de Arimateia era um camarada que seguia Jesus de longe. E quando ele viu que o corpo de Jesus ia ficar lá, já estava dando 6 horas quase da tarde, ele foi lá no governador, foi lá em Pilatos, Herodes, e pediu assim: eu vou sepultar esse homem, mas precisa ter uma catatumba. Eu tenho uma catatumba, eu tenho lá no meu jardim uma catatumba, eu vou sepultar. E ele foi lá e requereu o corpo de Jesus e sepultou na sua catatumba. Mas Jesus era grande, talvez. Por quê? Porque essa sepultura, lá no lugar onde é que foi colocado Jesus, lado direito. Por que lado direito? Porque a Bíblia diz que quando Pedro entrou, olhou o anjo sentado na cabeceira do lado direito. Está na Bíblia. Então Jesus estava sepultado do lado direito na catatumba. Entendeu? Essa catatumba na parede estava cravada um pouco. Por quê? Com certeza a pessoa que foi sepultada lá, ela era um pouquinho maior do que o dono da catatumba. Então tiveram que dar uma quebrada a mais na pedra. E ali foi colocado o meu Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. Há algumas provas que ele está vivo. Nós vemos aqui que Maria viu Jesus quando ressuscitou. Mateus 16, 9 a 11. O que diz lá? Olha só. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria. Primeira prova que Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria. Está lá em Mateus 16, 9 a 11. Depois a segunda, ele apareceu às mulheres. Mateus 28, 9 a 10 diz bem assim, ó: e indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Chegaram, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Irmão, se Jesus sai ao teu encontro e te saúda, você tem o privilégio de abraçar os pés deles. Quem é que vai te fazer você dizer: tu não viu Jesus? Sabe por que Jesus apareceu para as pessoas, irmã Rosa? Para depois dizer assim, ó: você é testemunha. Muitas das vezes você está andando na rua, acontece um acidente, a pessoa acidentada olha e você estava olhando, vai dizer: você é testemunha. Você é testemunha. Você é testemunha.
Por que Jesus hoje está vivo? Para que nós sejamos testemunha. Por que Jesus opera milagre na nossa vida? Para que nós sejamos testemunha. Por que Jesus fala aí de testemunhar? Porque Ele sabe que nós precisamos testemunhar. Ele disse, ide e vos anunciai o que aconteceu, o que vocês viram. Terceira testemunha que nós temos aqui, nós vimos que Ele apareceu a Pedro. Lucas 24 e 34 diz bem assim, ó, as quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. Jesus ressuscitou. E Pedro foi uma testemunha que Jesus ressuscitou. Quinta testemunha. Nós temos também a terceira aqui, ó, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Culto de ceia, lá em Roquempo, foi falar, saíram decepcionados, porque a tumba foi aberta, os soldados estão dizendo que roubaram, os discípulos não estão nem se envolvendo, porque um está trancado dentro de casa, o outro está com medo, porque pode ser retalhado, pode ser morto, meu Deus, não vou falar nada, os dois foram embora, caminho de Emaús, e começaram a reclamar, e daqui a pouco veio uma terceira pessoa, e começaram a conversar, e conversa vai, conversa vem, e viajaram, chegaram na encruzilhada, um vai para Broquempo, o outro vai para Biluíla, e aí, vamos ficar aqui em casa, já é noite, não, eu vou seguir em viagem, não, mas já é noite, é muito perigoso viajar à noite, fica aqui em casa, levaram esse camarada para casa, deram um café gostoso, sabe aquele café gostoso, aquele bolinho gostoso, aquele pastelzinho gostoso, sabe aquele caldinho, aquela linguiça cabana, sabe aquela coisinha lá gostosa? Pois é, deram aquilo, só que nós somos judeus, né? E esse cara que morreu ensinou nós a orar, mas ora, você, agradece você, e quando ele foi agradecer, eles viram que era Jesus que estava com eles. Quando viram Jesus desapareceu. Mais 2 provas ali. Que Jesus, lá em Mateus 16 e 12, outra coisa, lá em Marcos 16 e 14, Ele apareceu aos 11 discípulos, os 11 discípulos estavam em casa. O que diz lá, Marcos 16 e 14? Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. As mulheres já tinham visto, Pedro já tinha visto, os 2 no caminho de Emaús já tinham visto. Sabe que com notícia lá é longe, né? Você sabe o que aconteceu? Eu vi, o fulano viu, a Manu viu, a Manu falou lá que viu, mamãe, a Manu viu. Será? Não, mas não viu. Só que não vou falar nada, porque tá todos os soldados andando, estão procurando os cristãos aí, que eles vão matar. Quem está falando que Jesus ressuscitou, eles vão matar. Agora imagina, a irmã Lu disse que viu, a irmã Lu disse que tem certeza que viu. A irmã Lu foi uma daquelas mulheres que se prostrou aos pés de Jesus, abraçou os pés de Jesus. Aí aparece o irmão Luiz, como apareceu Pedro, e diz que Pedro viu Jesus. E estavam lá conversando os 11 discípulos, eu vi ou não vi, eu não acredito em tu, eu não acredito. Mas a Maria viu, mas não dá para acreditar em mulher não tem palavra. Daqui a pouco Jesus faz bem isso aqui. Jesus faz bem isso aqui. Tum. Sim, vocês estão olhando. Jesus fala o quê? Paz seja convosco. Tipo assim, eu não sou fantasma não. Entendeu? Eu não sou fantasma não. Eu sou fantasma. Jesus aparece naquela reunião dentro da casa lá. Ei, paz seja convosco. Mas Jesus dá uma dura neles. Jesus dá uma dura neles. Seus hipócritas incrédulos. O que a Bíblia diz aqui, ó? Olha só, apareceu, lançou-lhe em rosto, versículo 14 de Marcos capítulo 16, ele lançou-lhe em rosto a sua incredulidade. Quantas vezes Jesus precisa lançar no nosso rosto a nossa incredulidade? Porque nós sabemos que Ele faz milagre, nós sabemos que Ele salva, que Ele cura, mas nós não acreditamos. Quando chega aqui, ó, o irmão Inácio vem aqui e diz assim, ó, Jesus me livrou da morte mais uma vez. Aí as pessoas olham assim,
Aí Jesus aparece pessoalmente e lança no rosto. Incrédulos. Aí vem o pastor lá do Brasil, lá do sul, lá do canto, entendeu? E diz, olha aqui, ó, está pregando aqui na Austrália, em Biluíla, uma pessoa que foi desenganada pelos médicos, é débil mental no papel. Conversa. Está falando isso só para nos convencer. Eu não preciso convencer. Embora tem muitas pessoas que fazem isso aí para convencer. Mas não. Eu estou testemunhando algo que Jesus fez. Porque eu não quero que Jesus um dia me lance na cara a minha incredulidade. Outro testemunho. Sexto. Ele apareceu de novo. Sabe por quê? Tinha 11 ali. Tinha 11. E sempre tem aquela pessoa que falta o culto onde Jesus aparece. Entendeu? Meu Deus do céu. Estava uma bênção o culto ontem. Rapaz. Estava uma bênção. Rapaz, aquele culto lá estava uma glória. Rapaz, Deus batizou, Deus curou, Deus transformou, Deus usou fulano, Deus usou ciclano. Rapaz, não estava terminando o culto. Nossa, pois é. Jesus fez isso. Não acredito. Não acredito. Aí um dia Jesus aparece quando não acredito tá. Lá está o Tomézão. Estão falando que Jesus apareceu, mas não acredito. Só acredito vendo. Mas Jesus mostra para esses incrédulos também. Jesus apareceu quando o Tomé estava no culto também. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Quando Ele quer mostrar, Ele esfrega no nariz mesmo. E lá vem Jesus, apareceu. Paz seja convosco. Paz, Senhor mesmo. Todo mundo estava tranquilo, porque todo mundo já sabia que Jesus estava ali. Mas o Tomézão não. É Jesus? Sou eu. Mestre, nossa, tu mesmo. Vem cá. Não vou chamar ninguém porque não tem nenhum Tomé aqui. Vem cá, Tomé, sabe o que Jesus fez? Tomé, vem cá. Coloca a mão aí, coloca o dedo aí, Tomé. Eu vou simbolizar Tomé. Coloca a mão aí, faz assim, mano aí. Coloca a mão aí, dá o teu dedo. Tomé, coloca aqui. Ó. Olha só. Ele ressuscitou. Mas olha só, quando o Tomé estava lá com Jesus, conversando com Jesus, Jesus fala bem assim, Tomé, mais bem-aventurado foi os que creram e não viram. Glória a Deus. Do que o que viram. Aleluia. Aleluia. Nossa, então aqueles 11 discípulos ficaram tão contentes porque eles foram mais bem-aventurados. Os 7 discípulos no mar da Galileia, quando foram pescar, quando voltaram da pesca, viram Jesus lá sentado, assando peixe. Jesus estava pescando, Jesus estava ali assando peixe. Em Tiago viu, Paulo também viu, porque o próprio Paulo diz, lá em 1 Coríntios 15:8, o que diz lá? E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Por que Paulo se considera um filho abortivo? Porque Paulo também é considerado um apóstolo por Cristo, mas ele é considerado aquele filho que todo mundo considerou morto. Aquele judeu morto. Por isso que ele diz ali, sou abortivo. Sou um aborto, mas Jesus me levantou do chão. Jesus me colocou de pé. E hoje eu sou um mensageiro, falando o ensino acerca do reino de Deus. Ele estava ali para ensinar acerca do reino de Deus, tá? Versículo 3, e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus passou tudo isso aí para os discípulos. Jesus passou mais alguma coisa para os discípulos. Ele passou uma promessa para os discípulos. A promessa do Espírito Santo, uma dádiva. Ele disse, não vos deixarei sós. Até agora vocês estavam comigo. Eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar um consolador. Qual foi a promessa? Versículo 1 e 4. Capítulo 1 e 4, irmão Luiz. Lê lá para nós.
estando com eles, determinou-lhe que não se assentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Olha só, e comendo com eles, Jesus até comeu, porque às vezes eles pensavam assim, é um fantasma, é um vulto, é visagem. Não, Jesus sentou na mesa, traz aquele cappuccino para mim, aquele que eu gosto, mano. Traz aquele cafezinho lá que eu gosto, lá, aquele pastelzinho lá. Jesus comeu, veridicamente ele deu uma mordida no pão, e como a Bíblia diz que ele gostava de comer, ele deve ter comido a metade do pão do irmão lá, entendeu? Se fosse barbecue, fosse uma picanha, mas ele comeu, ele teve que provar. A Bíblia diz que ele comeu e determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém. Isso foi um pedido. Por quê? Porque só vai ser abençoado quem estiver em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele encontrou aproximadamente quase 500 pessoas. Essa espera deveria ser com obediência irrestrita. Ninguém iria receber a confirmação se não tivesse em Jerusalém. Ninguém iria receber. Eles não poderiam ausentar-se de Jerusalém. O lugar do fracasso haveria de ser o território da vitória. Por que Jerusalém? Porque foi em Jerusalém que eles mataram Jesus. Ele queria que fosse ali o lugar da vitória, o mesmo lugar onde Cristo foi humilhado. Ali deveria também ser exaltado. O que mais? Aqui nesse lugar, aqui ó. Que lugar é esse, pastor? Esse aí é o cenáculo, aonde eles estavam todos reunidos. Sabe, Atos 2, eles estavam reunidos aqui. Está escrito aqui ó, diáspora. Yoshua, foi através de Jesus que começou a diáspora, a dispersão. Jesus, ele disse, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e depois ide por todo mundo. Saia, espalhe. Entendeu? Para nós continuar, aqui está, a parte de dentro, nessa sala aqui. Essa é a sala aonde os discípulos, aproximadamente 120 pessoas, estavam ali reunidos, nesse cenáculo aqui, ó, segundo piso aqui, ó, estavam reunidos ali, esperando por 10 dias. 10 dias. Aqui está a sala. E no 50º dia da ressurreição, o Espírito Santo desce e toma todo aquele lugar. E foram revestidas com línguas de fogo. E foram cheios do poder do Espírito Santo. E falaram em línguas. E as pessoas que passavam na rua, como era a festa de Pentecostes, tinha muito estrangeiro. Imagina agora, passar aqui na frente da igreja, pessoas lá do Japão, e ouviam alguém aqui dentro falando em mistério, mas na realidade um camarada lá de fora está entendendo o japonês, e vê uma pessoa que está passando aqui, lá da Etiópia, e aqui está aqui falando em mistério, e na realidade está falando etiópês. Né? Nesse cenáculo aqui veio a promessa do Pai. Depois nós temos o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Também nós temos aqui, pastor, a natureza do reino. Eles pensavam assim, pastor, mas eles pediram para Jesus assim: Deus, Senhor, que mostra o reino. Que reino? Dá um sinal para nós. Versículos 6 e 7 que nós lemos lá. Olha só, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que esse tempo que me restaures o reino, que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete a conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva vontade. Eles pensavam que Jesus ia restaurar o reino da terra. Não era o reino da terra que Jesus estava falando.
era do reino do céu. Eles pensavam que o reino era terreno. Eles pensavam que o reino era regional ou internacional. Não, o reino de Deus é celestial. O reino de Deus é a igreja aqui na terra. O reino de Deus, eles pensavam que o reino era o estático, em vez de gradual. Não, o reino de Deus não era isso. Nós vemos aqui algo interessante quando falamos de Atos dos Apóstolos, o revestimento de poder. Ele disse assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eu pergunto, para quê, pastor? Para que ser revestido de poder? Porque depois que Jesus fala que vai ser revestido de poder, Jesus diz bem assim: e depois ide anunciar. Por que revestimento de poder? Por que revestimento de poder, pastor? Porque hoje sem revestimento de poder você não faz nada. É verdade. Hoje nós temos muitas pessoas fazendo a obra do Senhor sem revestimento de poder e está dando maior um escândalo. Mas Deus, Ele fala para nós ficar em Jerusalém para que sejamos revestidos de poder. O que vocês estão fazendo hoje no culto de ensino? Vocês estão sendo revestidos da palavra, revestidos de poder para poder sair a esse mundo fazer a obra. Senão você não consegue sair. Por que os discípulos tinham que ser revestidos? Para sair do campo da especulação para o campo da ação. Hoje nós estamos estudando a palavra. Hoje nós temos muitas pessoas formadas na palavra, mas ninguém está querendo sair. Ninguém quer botar em ação a palavra. Hoje tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas ninguém coloca a Bíblia de capa a capa em ação na sua vida. Para que Deus falou? Jesus falou: para ser revestido de poder. Porque uma pessoa que não tem revestimento de poder não consegue perdoar. As antigas barreiras raciais, culturais e religiosas que os separavam dos samaritanos deveriam ser quebradas. Se lembra da rincha dos judeus com os samaritanos? Pois é, interessante que quando Jesus fala dessa barreira, o mapa traçado por Jesus incluía Samaria. Aonde o evangelho chega, os muros da inimizade são derrubados. O poder do Espírito Santo capacita a igreja a amar até mesmo os nossos inimigos. Dá uma olhada aqui, meus irmãos. Se lembra daquela passagem que Jesus falava bem assim: os discípulos sempre iam para Galileia, aqui, os discípulos sempre subiam para Galileia, mas eles cortavam o caminho, eles passavam por lá de cá. Aí nós vimos uma vez eles ir com Jesus, e Jesus falou bem assim: é necessário passar por Samaria. Jesus estava revestido de poder, mas os discípulos não. Por isso que os discípulos cortavam caminho. Por isso que os discípulos não gostavam de passar por Samaria, porque eles tinham rincha. E quando você tem rincha com uma pessoa, você gosta de cortar caminho. Você não tem coragem de cortar, de passar perto. Você não tem coragem de dar um abraço. Você não tem coragem de perdão. Mas a palavra de Deus diz: agora não. Agora vocês vão ser revestidos de poder, para que vocês passem por Samaria também. Glória a Deus. E Jesus ensinou o caminho. É necessário passar por Samaria. Jesus mostrou para os discípulos. Jesus levou os discípulos. E depois ele falou: ide por todo mundo, passe por Samaria. Esse evangelho vocês começam em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Samaria está no trajeto de Deus. Por quê? Porque a reconciliação está no trajeto de Deus. Porque sem revestimento de poder você não consegue fazer o trabalho do Senhor. Interessante, meus amados, que para pegar, Deus, Ele revestiu o seu povo de poder para pregar até os confins da terra. Hoje o evangelho chegou aqui na Austrália. Por quê? Porque alguém revestido de poder teve a coragem de atravessar o oceano, teve a coragem de abandonar tudo. Hoje vocês teve coragem de abandonar tudo para levar o evangelho à Bahia, para levar o evangelho à Índia. E Deus vai nos usar para levar o evangelho a mais outros lugares ainda. Por quê? Porque nós somos revestidos de poder. Pessoas sem revestimento de poder não têm coragem de fazer nada.
elas querem se aparecer, elas fazem tudo para o nome delas aparecer, mas a obra, os frutos não aparecem. Tudo que coloque a mão na confusão, mas quem é revestido de poder, a sua mão não aparece. O que aparece é os frutos. Uma pessoa revestida de poder, ela está sujeita até da sua vida. Jesus falou, vocês vão ser revestidos de poder. E outra, vocês vão ser revestidos de poder até para dar a sua vida pelo meu evangelho, até a dar a sua vida por amor a mim. Ele falou, aquele que não der a vida por amor a mim, não é digno de mim. Jesus, ele falou, ide para todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou ide, mas depois que ele deu o revestimento de poder. Primeiro, antes de vocês irem, vocês ficam em Jerusalém. Não me saia fazer o ide sem a confirmação do Espírito Santo. Não me saia fazer nada sem a confirmação do Espírito Santo. Ele falou para os discípulos, ficar em Jerusalém até vocês serem confirmados. Depois vocês vão fazer o que eu mandei. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão a serpente e não acontecerá nada, beberão coisa mortífera, não acontecerá nada. Por quê? Porque vocês estão revestidos de poder. Vocês estão revestidos de poder. Vocês vão ter coragem de fazer coisas que homens grandes não têm coragem. Vocês vão enfrentar autoridades, coisa que outras pessoas não conseguirão fazer. Vocês serão presos, vocês serão torturados, vocês serão mortos, mas só revestido de poder vai poder falar que o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sem revestimento você não consegue fazer isso. Sem revestimento você não consegue dizer assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Embora muitas pessoas conseguem postar isso e dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas não consegue nem vir à casa do Senhor, não consegue nem ter um compromisso com Deus e consegue dizer tudo posso naquele que me fortalece. Só para dizer esse versículo você tem que estar revestido de poder. Se coloca de pé. Uma pessoa revestida de poder, ela consegue fazer milagres, porque Deus age através da vida dela. Deus age através da vida dela. Meus amados irmãos, a obra não acabou. Busquemos um poderoso avivamento, mas nós precisamos estar em Jerusalém. Hoje Jerusalém é a casa do Senhor. Deus nos chama, Deus pede, Deus diz para nós ficar em Jerusalém. Tu vai receber confirmação do céu, tu vai receber direção do céu, tu vai receber munição do céu, tu vai receber palavra do céu, tu vai receber autoridade do céu, porque você está em Jerusalém. A confirmação é em Jerusalém, o ide sai de Jerusalém. Aleluia. Nós vamos adorar o nome do Senhor nesse momento. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Levanta a mão para o céu. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu a
estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim.